O Jornal do Meio-Dia está de volta e foi aprovado por unanimidade em segunda e última votação na Assembleia Legislativa o projeto do governo de Mato Grosso que congela os valores do Fundo Estadual de Transporte e Habitação, o FETAB. A proposta elaborada após apelo da classe produtora que enfrenta dificuldades no campo terá vigência retroativa a 1º de julho. No entanto, não haverá restituição dos valores já pagos. É para falar sobre esses outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade. Boa tarde, bem-vindo, deputado. Boa tarde. Deputado, o governo do estado já atendeu aí o grupo seleto, né? É bom frisar isso, o grupo seleto da soja, do milho, do algodão, do gado, né? Congelando aí o FETAB. Agora, a Associação dos Municípios está dizendo o seguinte, olha, vai faltar dinheiro para os municípios que têm que cuidar da educação e da saúde, ou seja, de pessoas bem mais pobres do que a turma do agro. E aí, dá para resolver isso ou não? Não, dá, com certeza dá. Vamos primeiro falar do congelamento, né? Na realidade, esse congelamento vai significar, o que o governo propôs seria uma redução em torno de 2,5%. Essa que seria a correção por 6 meses. O governo negociou, a Assembleia negociou isso com o governo e achou mais importante, e era importante pela crise que está se avolumando para a questão do agronegócio no campo, que isso fosse por um ano. Então, isso vai chegar a 5%. O não reajuste por um ano, e isso não vai ser retroativo, então vai ser daqui para frente. Isso não atende o que alguns gostam de chamar, inclusive você, dos barões do agro, né? Porque muitos daqueles que mais produzem uma quantidade maior, eles já não pagam parte do FETAB por causa da lei da exportação. Então aqueles que exportam direto, eles não pagam o FETAB. Então isso vai pegar principalmente aqueles que produzem em torno de 200 a 500 hectares e são produtores menores, né? Então produtores são fortes produtores. Isso vai significar então esta correção, vai dar em torno aí de uns 150 milhões de reais por ano, essa diminuição feita com o apoio do governo e com a Assembleia ganhando esses 6 meses a mais nesse trabalho. Agora, o Estado, na realidade, ele tem um caixa considerável. Então, assim, outros problemas têm sido tratados. Quando a AMM traz os problemas através da Assembleia, a Assembleia tem sido parceira de primeira ordem do governo, da AMM. Um exemplo disso foi a questão das diferenças que houveram em alguns municípios com a mudança de ICMS, que é aquela lei do ICMS que Cuiabá reclama, outros municípios reclamaram. Trouxeram para a Assembleia entrou junto com a AMM e nós estamos conseguindo uma reposição daqueles valores, inclusive com retroativo. Então, assim, cada ponto tem que ser analisado individualmente, cada setor tem os seus problemas, agora tem tarifaço que pode entrar dia 1º de agosto, tem uma série de coisas, e conforme esses problemas vão aparecendo, a Assembleia com certeza vai tratar ponto por ponto, seja ele para o pequeno produtor, seja ele para a AMM, seja ele para quem precisa. Quando nós levamos ontem a proposta da Assembleia do congelamento por um ano do FETAB, nós conversamos com o governador sobre habitação popular. O FETAB também é para habitação popular. Sim. E lá coloca que deve ser em torno de 20% dos valores para habitação popular. Nós vimos uma fila aqui, que foi lançada na Prefeitura de Cuiabá, com gente passando lá a noite inteira. 40 mil pessoas já se inscreveram. 40 mil pessoas e tal. Aquilo motivou a Assembleia. Já havia um trabalho sendo feito lá por um deputado, o deputado Wilson e tal, e nós fomos ao governador. Falou, olha, nós estamos fazendo um congelamento, mas nós queremos uma melhora no programa de habitação. E o governador prometeu, nos próximos dias, nas próximas semanas, apresentar um programa novo de habitação para Mato Grosso e que vai ser levado à Assembleia por iniciativa e por pedido de nós da Assembleia Legislativa. Deputado, o senhor mencionou crise, que é uma palavra que estava um pouco distante do setor produtivo aqui em Mato Grosso até o anúncio do presidente norte-americano dessa tarifa surpreendente, altíssima de 50% sobre os produtos brasileiros, que afeta diretamente
este setor aqui em Mato Grosso. O senhor tem uma boa articulação com os industriários, comerciantes, enfim. Como essa classe tem reagido, tem se preparado? Essa questão do congelamento é uma das questões, mas o que se tem comentado nos bastidores e busca por alternativas para que esse setor não sofra, né, toda essa imposição do tarifaço? Primeiro, alguns segmentos aqui de Mato Grosso vão ser muito impactados caso o tarifaço aconteça no dia 1º de agosto. Né? Não tem sido o que tem acontecido com o presidente Trump. Ele tem feito ameaças e tem recuado. Normalmente ele tem recuado. Não sei o que ele vai fazer em relação ao Brasil. Fez isso em relação ao Canadá, fez isso em relação ao México, fez isso em relação à União Europeia. Então ele tem uma estratégia... em cima de bravata. Isso, ele tem uma estratégia, né, que é complicada na questão econômica mundial. Ele está mudando a forma de negociar, certo? Com perda de credibilidade americana. Quer dizer, isso tem sido colocado por todos. Eu estava agora, publicitei isso nas minhas redes sociais, eu fui aos Estados Unidos acompanhar o meu grande Fluminense, fiquei até chocado de ver uma camisa do Flamengo aqui agora, mas porque estive lá. E eu fui na final, que o Fluminense infelizmente não chegou, né? E assisti lá. O presidente Trump foi lá na final. E lá não tinha americano assistindo o jogo. Lá tinha uns 60% de ingleses. Não é o esporte favorito deles, né? Não é, né? Lá é o futebol americano e não o soccer, né? Que é como eles chamam. Lá tinham 60% de ingleses, uns 30% de franceses, que era o PSG e o Chelsea, e 10%, como eu, de brasileiros e de outras nacionalidades, mas não tinha americano. E ele levou uma vaia estrondosa. Aquela vaia não foi de americanos, aquela vaia foi do mundo para ele. Quer dizer, então a política, da forma que ele está tratando, o mundo tem visto de uma forma dura, porque ele pega os seus grandes parceiros mundiais, como o Canadá, o México e a União Europeia, desde a Segunda Guerra Mundial, que se uniram para derrotar a Alemanha, a Itália e o Japão, certo? E depois formaram um bloco contra a União Soviética, hoje a Rússia sozinha praticamente, e ele está desfazendo toda essa cadeia de parcerias. Bom, com o Brasil, nós nunca tivemos problema. Então agora parece que tem um problema colocado. Vamos ver como que isso vai acontecer no dia 1º de agosto, mas aqui vai impactar algumas cadeias bravamente. Por exemplo, madeira. A cadeia de madeira aqui vai ser muito afetada. Estamos todos muito preocupados com isso, nós estamos conversando, negócios já não estão feitos a partir de 1º de agosto, estão paralisados e eles estão procurando novos mercados, mas com uma dificuldade muito grande. Outros segmentos, como o ovo agora, nós nos tornamos um dos maiores exportadores de ovos por causa da crise mundial do ovo e também vai ter um baque grande. Então vamos esperar, a negociação foi muito bom ele ter passado essa negociação para o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele que está comandando as negociações, mas está sem contato com a Casa Branca, está conversando através de embaixadores, não está conseguindo um contato maior. Então vamos aguardar para ver e esperar que seja, como você falou, Luciano, mais uma bravata, né, Lúcio? Mais uma bravata, né? Para que a gente não passe por esse trauma, que seria um trauma muito grande para a economia de alguns setores do Brasil. Deputado, a Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira uma moção de repúdio contra o presidente norte-americano. Agora há pouco aí, quando o senhor falava na Copa dos Clubes da FIFA, o senhor disse, olha, o Trump levou uma vaia do mundo lá na Copa. E aqui tem gente que bate continência para a bandeira americana. Estranho isso, não é? Eu também acho muito estranho. Eu vi uma pesquisa agora, que é um analista da pesquisa Quest, muito interessante, a análise que ele fez, e mostrou claramente que... Felipe Martins. Claramente, aquela análise mostra claramente que foi uma medida que, se o Trump fez para ajudar o Bolsonaro, ele atrapalhou. Quer dizer, porque se foi essa a intenção. Tem gente, né, brincando até dizendo o seguinte, olha, nessa história do tarifaço, parece que tinha gente do PT infiltrada lá. Pois é. Quer dizer assim, então é uma interferência muito violenta, né, de um outro país, no nosso país, né? Por mais que nós estamos num estado extremamente bolsonarista, que as últimas eleições demonstraram isso,
certo? Não estamos sendo afetados violentamente por causa desse tarifato, seremos afetados se ele acontecer, e então, portanto, é uma medida que trouxe um problema grande, né? E agora vai ficar, é medida de repúdio por um lado, de aplauso por outro lado. Essa é a nossa vida hoje, que é essa guerra de esquerda e de direita, que bem para o Brasil faz nenhum, certo? Bem para as famílias, menos ainda, e causa um desrespeito muito grande em toda a sociedade. Só puxa o país para baixo. Só puxa o país para baixo. Mais um exemplo. Agora ficar discutindo se é o Eduardo Bolsonaro o culpado, se é o Lula o culpado, se foi os Brinks, se foi o Bolsonaro, não vai adiantar nada. Todo mundo, solução, no final das contas, tem um pouco de culpa, certo? Todos eles tiveram culpa nesse processo, porque não é um processo mais centralizado, não é um processo que pensa primeiro no Brasil, mas pensa primeiro nas ideologias, primeiro numa postura, sabe? E não pensa no povo, não pensa nas pessoas, e pensa muito mais em projetos políticos do que pensar no nosso Brasil. Também, por outro lado, não dá para bater palma para a ditadura chinesa nem iraniana, né, deputado? Jamais, de forma Que foi uma nenhuma. postura que pode ter levado a isso. Mas agora falando de outro assunto, o senhor falou que o governo estadual tem um caixa considerável em uma das respostas anteriores. E essa situação da Santa Casa, parece que agora vai ser venda direta, é um patrimônio tombado, né, em leilão, o governo federal teria prioridade, ou então o governo estadual. O senhor acredita que essa decisão do governo estadual, que tem dinheiro em caixa, de virar as costas, dizer que o Hospital Central vai atender toda a demanda, é a mais sensata? Ou não, a rede de saúde deveria continuar se ampliando? Olha, eu sou totalmente contra o fechamento da Santa Casa, né? Eu tenho trabalhado muito para que isso não ocorra. Tá? Eu acompanho a Santa Casa. Eu estive lá em vários momentos, eu sei como é o tratamento, por exemplo, oncológico que é feito lá, a UTI infantil que tem lá, a equipe fantástica da Santa Casa que opera as operações oncológicas, que são gravíssimas e são importantíssimas. Quer dizer assim, lá tem um corpo técnico muito expressivo, 10 salas de cirurgia. Então, assim, 550 pessoas fazendo tratamento de câncer que não cabe dentro do Hospital Central, do Hospital do Câncer, e que não cabe dentro do Hospital Geral. Já fui atrás disso. Então, assim, nós, a Assembleia Legislativa, somos contra o fechamento da Santa Casa. Ontem eu cobrei isso do governador. Ontem nós estivemos lá para falar do FETAB, falamos de habitação, e eu pedi, junto com o deputado Max e mais 3, 4 deputados, falamos, e a Santa Casa? O senhor governador fez um compromisso com a gente. Nós viemos aqui, paramos uma sessão, viemos aqui, e o senhor disse, vou apresentar uma proposta. O senhor desistiu da proposta? Nós precisamos saber para ver o que nós vamos fazer. E ele falou, não, ainda tem uma proposta, e vou apresentar a proposta. Bom, então, eu recebi ontem uma nova informação, certo? De que terá uma proposta. Ou será com a Prefeitura de Cuiabá, que o prefeito Abílio já disse que interessa em tocar, certo? Que talvez não seja melhor, porque a situação de Cuiabá já não é fácil na saúde. Passar mais uma responsabilidade deste tamanho pode causar um problema. Ou uma segunda alternativa, que ele não quis adiantar, mas que ele falou que está trabalhando nela. Mas assim, então vamos dar mais um pouco de crédito, e o governador tem crédito para isso, para que ele apresente uma proposta, porque nós estamos muito preocupados e as ações estão sendo feitas dentro da Santa Casa para o fechamento. Porque já não faz mais cirurgia eletiva, não, só de emergência, para o atendimento de algumas coisas, não mandam mais tratamento oncológico para lá. Então, a forma é de fechamento. Então, se tem uma nova proposta, vamos aguardar. Você falou do leilão. Desculpa, espero que pudesse acontecer uma compra parece que o valor a Gazeta colocou 54 milhões de reais. Ninguém vai pagar 54 milhões de reais para um prédio que tem uma parte tombada e tal. Está extremamente alto. Não acredito que isso vai ocorrer, certo? E ele, na minha opinião, como empresário, como um cara que está vendo o mercado hoje colocado. Vamos aguardar para ver. Talvez essa outra alternativa que o governador esteja falando passe também por essa aquisição da Santa Casa por um valor que seja um valor mais de mercado e mais próprio. Vamos aguardar. Mas a Assembleia vai continuar trabalhando com a possibilidade de não fechar a Santa Casa. Agora, fechar a Santa Casa seria, assim, uma demonstração de irresponsabilidade e total falta de sensibilidade, né? Não devia estar demorando tanto essa solução por parte do governo, não é, deputado? Eu preciso relatar que esse não é um problema só do governo, mas ele é o ente mais forte.
Então, ele é o que pode nos ajudar a resolver o problema. Para tirar da mão de Emanuel Pinheiro era um problema do governo, agora não é. Não, é do governo. Não. Já está na mão dele e é um problema do governo, sem dúvida nenhuma. Ele é o ente mais forte, mas ele não é, o problema não é só dele sozinho. Né? Nós temos que entender que a prefeitura está disposta e quer participar, a Assembleia está disposta e quer participar efetivamente, inclusive com recursos e tal, todos, porque nós sabemos que a importância que a Santa Casa tem para Cuiabá, para a Baixada Cuiabana e para a saúde do Estado. Então, assim, vamos continuar trabalhando isso. Volto a dizer, a Santa Casa não pode e não vai fechar. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Uma boa tarde, deputado.